Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, O Saqueador de Oportunidades. Parte 40. Capítulo 488. Dao Jing tem sucesso. O poder do Dao é uma força aterradora que apenas os grandes imperadores podem controlar. Além disso, é extremamente difícil de compreender. Muitos especialistas santos apareceram no continente antigo estéreo, cultivando até o ápice do quase imperador do 9º nível. No entanto, aqueles que conseguiam compreender o poder do Dao eram extremamente raros. Seu valor para ajudar a compreender o poder do Dao é imensurável. Se entregue a outros especialistas do nível quase imperador, eles estariam dispostos a trocá-la até mesmo por uma arma do nível imperador do caminho supremo. O cristal do Dao do espírito imortal é meu. Jian Li respirou fundo e então liberou seu poder espiritual, que avançou com força. O poder espiritual de Jian Li era como uma mão gigante e imensa, agarrando o cristal do Dao do espírito imortal. À medida que o poder espiritual de Jian Li circulava, o cristal do Dao do espírito imortal, não muito distante, emitiu um zumbido fraco. A formação ao redor também tremia continuamente, emitindo rajadas de ki, aparentemente tentando resistir ao poder espiritual de Jian Li. Jian Li bufou friamente. O poder da lei e o vasto poder espiritual dentro de seu corpo irromperam, suprimindo facilmente a formação ao redor que tentava impedi-lo de tomar o cristal do Dao do espírito imortal. Bum! Em pouco tempo, o cristal do Dao do espírito imortal emitiu um zumbido ainda mais violento, e toda a floresta da montanha nebulosa tremeu como um terremoto. A formação circundante vibrava continuamente e os padrões da formação, que continham imensa energia, pulsavam incessantemente. Gradualmente, Jian Li também começou a sentir uma sensação de opressão um tanto assustadora. Corpo verdadeiro do Deus Demônio. Imediatamente depois, Jian Li liberou seu corpo verdadeiro de Deus Demônio. A semente de Deus Demônio dentro de seu corpo irrompeu com um poder incrivelmente aterrador. Uma luz negra e dourada fluía descontroladamente ao redor do corpo de Jian Li. A gigantesca mão de poder espiritual liberada por Jian Li tornou-se ainda mais poderosa com o aprimoramento de seu corpo verdadeiro de Deus Demônio. A imensa energia liberada pelos padrões da formação circundante não causou mais nenhum dano ao atingir o corpo de Jian Li. Gradualmente, o cristal do Dao do espírito imortal pareceu ser abalado pela mão gigante e aterradora do poder espiritual, e os tremores ao redor se tornaram ainda mais intensos. Rachadura. Após algum tempo com a erupção do poder espiritual de Jian Li, o cristal do Dao do espírito imortal foi finalmente tomado por Jian Li do centro da formação. Finalmente ele o tinha, o cristal do Dao do espírito imortal. O coração de Jian Li disparou. Tanto o que do espírito imortal contido nele quanto seu efeito miraculoso de auxiliar na compreensão do Dao eram extremamente importantes para Jian Li, capazes de aumentar sua força. O cristal do Dao do espírito imortal na mão de Jian Li emitia uma luz fluida excepcionalmente brilhante. E os filamentos de ki do espírito imortal que irradiava faziam com que o poder espiritual dentro do corpo de Jian Li fervesse continuamente. Esse efeito foi excelente, superando em muito sangue imortal reverso. Sentindo o poder espiritual fervilhando em seu corpo, Jian Li soube que essa viagem ao Lago do Sol e da Lua tinha sido um grande ganho. Estrondo. Assim que Jian Li coletou o cristal do Dao do espírito imortal, a formação ao redor começou a desmoronar rapidamente. Uma energia que violenta irrompeu por toda parte, destruindo tudo em seu entorno. Toda a floresta da montanha nebulosa, e até mesmo todo o rio espírito cadente, foram afetados com violentos sons de colisão por toda parte. Com o cristal do Dao do espírito imortal removido, este rio do espírito cadente não tem mais o poder do espírito imortal para sustentá-lo. Receio que vá desabar completamente. Jian Li murmurou baixinho, observando a cena à sua frente. Contudo, Jian Li não sentia culpa. Mesmo que ele não tivesse pegado o cristal do Dao do espírito imortal, Xu Feng o teria pegado logo em seguida. Nada teria mudado. Logo em seguida, Jian Li guardou o cristal do Dao do espírito imortal e correu rapidamente em direção à saída do Lago do Sol e da Lua. Tudo o que ele precisava fazer no Lago do Sol e da Lua havia sido concluído, e não havia mais necessidade de Jian Li permanecer por lá. Voxos, voxos, voxos. Pouco tempo depois da partida de Jian Li, uma violenta flutuação de aura surgiu repentinamente na borda da formação onde o cristal do Dao do espírito imortal estava armazenado. Uma sombra negra surgiu do reino do vazio. A figura exalava uma aura que oprimia o céu e a terra, aparentemente retardando ligeiramente o colapso da formação. Será que o destino já mudou? Espero que você consiga compreender tudo isso, escolhido. A sombra negra encarou Jian Li que se afastava, murmurando baixinho. Mestre, agora que o selo do venerável sábio Xion foi quebrado e o núcleo de selamento desapareceu, o que devemos fazer a seguir? Nesse momento, o demônio da árvore de salgueiro negro apareceu ao lado da sombra negra e sussurrou. Assim que o demônio da árvore de salgueiro negro falou, a sombra negra imediatamente voltou a si, com um toque de confusão nos olhos que logo se transformou em determinação. Em seguida farei o que devo fazer. A sombra negra virou-se lentamente e olhou em direção à área central da densa floresta do rio espírito cadente. Meia hora depois. Bum! Na densa floresta central do rio do espírito cadente, Mohong, o quase imperador, ainda travava uma batalha terrível contra o venerável sábio Xion. A força de impacto aterradora gerada pela batalha quase arrasou todo o rio espírito cadente. Ravinas profundas e sem fundo, como abismos, podiam ser vistas por toda parte.
O cristal do Dao do espírito imortal foi tomado. Você ainda quer lutar comigo? Depois de um tempo, o venerável sábio Xion liberou uma onda incomparável de poder espiritual maligno, lançando o quase imperador Mohong para longe. Os dois imediatamente se distanciaram bastante, olhando um para o outro à distância. Após a batalha cataclísmica, restaram poucos seres vivos na área do Rio do Espírito Cadente. Os cultivadores que anteriormente tentaram entrar na área do Rio do Espírito Cadente para se apoderar de tesouros foram completamente aniquilados. Uma aura de destruição e vestígios de sangue permeavam o ambiente, como um campo de batalha abissal. Ocupado, Mohong, o quase imperador, franziu ligeiramente a testa, olhando solenemente para o venerável sábio Xion à sua frente. Inicialmente, Mohong, quase imperador, pensou que, como o venerável sábio Xion estava selado há tanto tempo, certamente seria capaz de derrotá-lo naquele momento. No entanto, após a terrível batalha, o quase imperador Mohong percebeu que havia pensado de forma simplista demais. Só se podia afirmar que o venerável sábio Xion era de fato um especialista de nível máximo, capaz de lutar contra grandes imperadores. Mesmo que sua força tivesse enfraquecido consideravelmente, ele não era alguém que Mohong pudesse derrotar facilmente. Isso mesmo, olhe para o céu. O santo das nuvens malignas falou então calmamente, com uma expressão totalmente serena. Ao ouvir isso, o quase imperador Mohong ergueu lentamente o olhar e imediatamente, um lampejo de surpresa brilhou em seus olhos. Ele viu que no céu, a última lua radiante restante, sua luz intensa começava a se dissipar lentamente. Embora essa dissipação fosse muito tênue, Mohong, o quase imperador, podia sentir claramente que a lua radiante parecia ter perdido seu poder. Embora ainda brilhasse, era completamente diferente de antes. E no ar, o poder antes misterioso dos seres espirituais e os vestígios de que do espírito imortal também desapareceram sem deixar rastro. Todo o rio do espírito cadente estava em erupção com ondas de aura destrutiva, e essa aura destrutiva não foi causada pela batalha deles. O cristal do Dao do espírito imortal foi realmente tomado. A expressão do quase imperador Mohong tornou-se imediatamente extremamente sombria. Já que o cristal do Dao se foi, vamos parar por aqui. Mohong, o quase imperador, respirou fundo e então disse. Ele veio ao lago do sol e da lua para se apoderar do cristal do Dao do espírito imortal. Agora que o cristal do Dao do espírito imortal se foi, sua batalha atual perdeu o sentido. Capítulo 489 Deus da Lua Uivante. O venerável sábio Xion assentiu com a cabeça. Ele havia quebrado o selo recentemente e suas forças ainda não haviam se recuperado, então não havia necessidade de uma batalha tão sem sentido. Então vou me retirar. Se houver uma chance, acertaremos as contas outro dia. O venerável sábio Xion olhou profundamente para o quase imperador Mohong e disse indiferentemente. Após falar, o venerável sábio Xion não esperou pela resposta do quase imperador Mohong e então se preparou para partir. Você acha que pode ir embora só porque quebrou a formação de supressão espiritual? Venerável sábio Xion, fique aqui em paz. Nesse instante, uma voz etérea e ancestral soou. A expressão do venerável sábio Xion mudou ligeiramente. Essa voz, assim que a voz se calou, uma ondulação deslumbrante de aura apareceu no céu. Um homem vestido com um manto preto e com misteriosos padrões taoístas no rosto apareceu no céu. O rosto do homem era frio, sua expressão imóvel como um poço antigo, como uma estátua, mas seu corpo pulsava com um qi incrivelmente aterrador. Lua Uivante, você é mesmo o bom cãozinho do sol e da lua. Mesmo agora, você não se esqueceu de ficar de olho em mim. O venerável sábio Xion olhou para o homem de vestes negras que apareceu de repente, e um raro traço de raiva surgiu em seu rosto geralmente calmo. Lua Uivante? Você é o general divino Lua Uivante, sob o comando do grande imperador Sol e Lua. Mohong, o quase imperador, que estava ao lado dele, ouviu as palavras do venerável sábio Xion e não pôde deixar de exclamar. O grande imperador Sol e Lua foi um grande imperador supremo de tempos remotos, com poder de combate inigualável. Entre os muitos grandes imperadores supremos do continente antigo desolado, sua força figurava entre as 10 maiores. E o general divino da Lua Uivante foi o primeiro general divino sob o comando do grande imperador Sol e Lua, tendo lutado ao lado dele e participado de muitas batalhas juntos. O quase imperador Mohong não esperava que o grande imperador Sol e Lua tivesse caído há tantos anos e que este primeiro general divino ainda estivesse vivo. Que general divino? Ele não passa de um cãozinho sob o comando daquele velho Sol e Lua. Zombou o venerável sábio Xion, com os olhos cheios de frieza. Aqueles que insultarem o grande imperador serão executados sem piedade. O homem de vestes negras ergueu lentamente a cabeça, e o que ao redor de seu corpo irrompeu instantaneamente, formando uma espada afiada que disparou em direção ao venerável sábio Xion. Essa espada afiada parecia possuir um poder inexplicável. O venerável sábio Xion era completamente incapaz de se esquivar e só podia usar o poder do espírito maligno para resistir à força. Um instante depois, o poder do espírito maligno do venerável sábio Xion foi repelido, e ele foi arremessado para longe pela força aterradora, caindo nas ruínas. Cof, 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 Lua Uivante, tantos anos se passaram, você também envelheceu. Lembro-me de que naquela época você era capaz de lutar contra um grande imperador. Agora, hahaha, está me fazendo cócegas? O venerável sábio Xion se levantou das ruínas, limpou o sangue do canto da boca e o poder do espírito maligno ao redor de seu corpo continuou a se intensificar. O poder do espírito maligno no corpo do venerável sábio Xion aumentou rapidamente, e o espaço ao redor apresentou sinais de distorção, juntamente com sons de estalos. Ao observar o venerável sábio Xion, cuja aura estava em constante avanço, Mohong, o quase imperador ao lado, sentiu um arrepio na nuca. Ele não esperava que aquele velho ainda abrigasse um poder tão aterrador. Parecia que ele não tinha intenção de lutar a sério naquele momento.
Se tivesse realmente lutado com tudo, mesmo que não morresse, teria ficado gravemente ferido. Continuem lutando vocês dois, eu tenho outras coisas para fazer, então não vou incomodá-los, disse Mohon quase imperador lentamente, preparando-se para deixar aquele campo de batalha aterrorizante. Você destruiu a matriz do meu Lago do Sol e da Lua, e não tem permissão para sair daqui. Nesse instante, o general divino da Lua Uivante falou repentinamente com o quase imperador Mohong, que estava prestes a partir, e seu que feroz fixou-se firmemente no quase imperador Mohong. O rosto do quase imperador Mohong se contorceu instantaneamente em uma expressão extremamente feia. Será que esse general divino da Lua Uivante estava louco? Um venerável sábio Xion já era suficiente para lhe dar dor de cabeça, e agora ele queria provocá-lo também. Um sorriso frio surgiu no rosto do venerável sábio Xion, como se ele já tivesse previsto essa cena. Nas alturas do céu, o general divino da Lua Uivante enfrentou sozinho dois dos maiores pesos pesados, e sua aura não diminuiu em nada. Mohong, o quase imperador, respirou fundo, depois se virou, encarando atentamente o general divino da Lua Uivante. Venerável sábio Xion, parece que hoje devemos unir forças para derrotar o general divino. A aura do quase imperador Mohong também crescia constantemente, destruindo tudo ao seu redor. Essa é realmente a minha intenção, disse então, lentamente, o venerável sábio Xion. Após conversarem, os dois ficaram lado a lado, liberando simultaneamente o poder de seus corpos, despedaçando o ki do general divino da Lua Uivante, e violentas ondas de ki surgiram para fora. Lua Uivante, hoje eu a enviarei para encontrar o grande imperador que você tanto almeja, disse friamente o venerável sábio Xion. Arte do imperador, Sol e Lua unem os céus, imperadores aniquilam todo o mal. O general divino da Lua Uivante não falou, mas proferiu palavras frias. Nesse instante, a energia espiritual de todo o Lago do Sol e da Lua pareceu fluir em direção ao seu corpo. No céu, o sol escaldante, que havia se extinguido, reapareceu subitamente, e uma imensa força espiritual escaldante surgiu. Acima do Lago do Sol e da Lua, a visão maravilhosa do Sol e da Lua brilhando juntos reapareceu, e o ki do general divino da Lua Uivante já havia atingido seu ápice naquele momento. Bum! Num instante, uma poderosa energia ki irrompeu em direção ao venerável sábio Xion e ao quase imperador Mohong, e um intenso combate teve início instantaneamente. Droga, o cristal do Dao do espírito imortal foi roubado. Nas profundezas da floresta da montanha nebulosa, Shufeng olhou para a cena diante de si e seu rosto instantaneamente se tornou incrivelmente feio. Vestígios do ki do espírito imortal ainda persistiam ali, e a energia espiritual da matriz circundante emitia uma aura fria. Claramente, era ali que o cristal do Dao do espírito imortal estava localizado, mas infelizmente, o cristal do Dao do espírito imortal havia desaparecido. Shufeng também cobiçava muito esse cristal do Dao do espírito imortal e queria se apoderar dele. Além disso, ele também havia cultivado uma técnica secreta especial que podia detectar o paradeiro do cristal do Dao do espírito imortal, mas não esperava que, mesmo com suas ações rápidas, ainda estivesse um passo atrasado. Shufeng respirou fundo e saiu rapidamente do rio do espírito cadente. Pouco tempo depois, Shufeng deixou o rio do espírito cadente e chegou a um vale nos arredores do rio. Vossa Alteza finalmente apareceu. O ancião Tang foi morto por alguém e não conseguiu obter o tesouro escondido do quase imperador Tianji. Do lado de fora do vale, um membro da raça do espírito maligno disse a Shufeng. De um lado do vale, havia muitos outros membros da raça do espírito maligno, todos aguardando respeitosamente as ordens de Shufeng. O tesouro escondido do quase imperador Tianji não foi obtido, e aquele tal de Tang Wuion ainda foi morto. Os olhos de Shufeng brilharam com um toque de surpresa ao ouvir isso. Shufeng conhecia bem a força de Tang Wuion. Dentro do Lago do Sol e da Lua, ele era considerado um dos mais poderosos, e era praticamente impossível que qualquer acidente acontecesse. Além disso, a seita imortal reversa havia feito muitos preparativos para se apoderar do cristal divino de fusão de almas e do tesouro escondido do quase imperador Tianji, tornando isso uma certeza. No entanto, o fato de ter falhado agora deixou Shufeng extremamente incrédulo. Sim, Alteza, o mestre venerável também nos ordenou que auxiliássemos o ancião Tang. Agora que o ancião Tang foi morto e o plano falhou, como explicaremos isso ao mestre venerável? Continuou o subordinado. Explicar? Esse lixo é problema dele. O que isso tem a ver comigo? Além disso, eu ajudei o venerável sábio Xion Sênior a quebrar o selo, então não preciso mais fingir com aqueles caras. Shufeng zombou, olhando para a área superior do rio do espírito cadente. Capítulo 490. A ordem para punir o mal. Na área acima do rio do espírito cadente, o general divino da Lua Uivante desencadeou suas técnicas incomparáveis de rank imperador, travando uma batalha que abalou o mundo contra o venerável sábio Xion e o quase imperador Mohong. Sob o combate entrelaçado e aterrorizante, toda a área do rio espírito cadente perdeu sua luz solar e os céus perderam sua cor. Mesmo a uma distância considerável, Shufeng ainda conseguia sentir o poder destrutivo incomparável que emanava do céu. Era deslumbrante e continha uma aura capaz de destruir tudo. Mas será que o Santo Lorde realmente conseguirá escapar com sucesso? Perguntou o subordinado hesitante. No distante céu, sob o poder do sol e da lua brilhando juntos, o general divino da Lua Uivante parecia ter se transformado mais uma vez em um deus da guerra invencível, cada movimento carregando um poder destrutivo terrível e incomparável. Mesmo com o venerável sábio Xion e o quase imperador Mohong unindo forças, eles ainda foram derrotados repetidamente. É claro que os métodos do venerável sábio Xion não são tão simples assim, disse Shufeng calmamente, com um tom de confiança evidente. Ao ouvirem isso, os numerosos subordinados assentiram com a cabeça e continuaram a observar a batalha que abalava o mundo no distante céu.
Muito bem, não temos mais nada a fazer aqui. É hora de voltarmos e recuperarmos tudo o que nos pertence. Um instante depois, percebendo que a batalha distante não mostrava sinais de um resultado decisivo, Xu Feng disse em voz grave. Após falar, Xu Feng liderou os outros e se virou para sair sem a menor hesitação. Devido à perda do cristal do Dao do Espírito Imortal, todo o Lago do Sol e da Lua parece ter perdido sua essência mais fundamental. Em meio à batalha que abalou o mundo acima do Rio do Espírito Cadente, o Lago do Sol e da Lua estava repleto de uma atmosfera precária, como se todo o lago estivesse à beira da destruição. Um grande número de cultivadores estava deixando rapidamente o Lago do Sol e da Lua, escapando dessa crise terrível. Na entrada do Lago do Sol e da Lua, grupos de cultivadores saíram em disparada da saída, com os olhos cheios de terror. Entre eles estava um jovem usando uma máscara prateada. A expressão do jovem era calma, contrastando fortemente com a multidão em pânico ao seu redor. Fico pensando em como Lin Qing'er e os outros estão. Espero que estejam bem, murmurou Jian Li em seu coração. No momento em que estava saindo, Jian Li procurou por vestígios de Lin Qing'er e Liu Wanshan, mas de fato não os encontrou. Após procurar em vão, Jian Li não prosseguiu com as buscas e deixou o Lago do Sol e da Lua. Vamos recuperar um pouco de energia espiritual primeiro, disse Jian Li, respirando fundo e, em seguida, posicionando-se na matriz na entrada, preparando-se para restaurar suas forças espirituais. Nesse instante, para sair rapidamente do Lago do Sol e da Lua, Jian Li havia levado sua velocidade ao extremo e, juntamente com o uso de seu corpo verdadeiro de Deus-demônio ao coletar o cristal do Dao do Espírito Imortal, o poder espiritual de Jian Li já havia sido bastante consumido. Agora que tinha tempo, era natural que se recuperasse adequadamente para lidar com quaisquer crises potenciais. Após posicionar-se na matriz, Jian Li sentou-se de pernas cruzadas dentro da matriz e começou a se recuperar. Na entrada do Lago do Sol e da Lua, ainda havia muitos cultivadores esperando que o Sol e a Lua brilhassem juntos, preparando-se para entrar no lago em busca de tesouros. No entanto, ao verem os inúmeros cultivadores emergindo do Lago do Sol e da Lua com expressões aterrorizadas, seus corações se encheram de espanto. Não sei o que aconteceu, mas houve uma mudança drástica no Lago do Sol e da Lua. Entrei lá hoje e não consegui nada, quase perdi a vida. Sim, foi tudo muito repentino. Primeiro, o sol do Lago do Sol e da Lua se apagou, e então ocorreu essa mudança. Todo o Lago do Sol e da Lua parece estar à beira da destruição. Por sorte, corri rápido, senão eu realmente não teria conseguido voltar. Parece haver uma comoção no Rio do Espírito Cadente. É ainda mais assustador por lá. Não sei quantas pessoas morreram inexplicavelmente. É realmente aterrorizante. O Rio do Espírito Cadente poderia ser o selo do grande imperador Sol e Lua? Lembro-me de uma lenda sobre o grande imperador Sol e Lua selando um grande demônio incomparável no Rio do Espírito Cadente. Será que o selo lá se rompeu? Agora que você mencionou, eu também me lembro. É realmente possível. Caso contrário, como poderia ocorrer um evento tão estranho no Lago do Sol e da Lua, que não sofreu nenhuma mudança por tantos anos? Os cultivadores que acabavam de emergir falavam um após o outro, com os olhos cheios de um medo persistente. Ao ouvirem as discussões, aqueles que estavam do lado de fora, preparando-se para entrar no Lago do Sol e da Lua, ficaram ainda mais surpresos, pois não esperavam que tal mudança tivesse ocorrido dentro do lago. Até mesmo o incomparável grande demônio, selado pelo grande imperador Sol e Lua, apareceu. São tempos realmente conturbados. Há pouco tempo, as raças das trevas ocuparam completamente a região central. Muitos membros da raça do espírito maligno do mar estelar celestial romperam a grande matriz e causaram problemas. Agora, uma mudança semelhante ocorreu no Lago do Sol e da Lua. Sim, esta é uma mudança sem precedentes. Fico imaginando o que o futuro nos reserva. Ouvi dizer que a Aliança de Extermínio de Males no Mar Estelar Celestial emitiu um édito de extermínio do mal, convocando mais forças para suprimir a raça do espírito maligno no Mar Estelar Celestial e enfraquecer seu poder. Será que eles conseguirão? Se conseguissem eliminar a raça do espírito maligno de uma vez por todas, seria ótimo. Derrotar o édito maligno? Acho difícil. No momento, só as raças das trevas já nos dão dor de cabeça. Não acho que haja muita chance de eliminar completamente a raça do espírito maligno. A multidão do lado de fora também discutia animadamente, falando sobre a situação atual em várias regiões do antigo continente estéreo. A região central está ocupada, e a Aliança de Extermínio de Males emitiu um édito de extermínio do mal? Jian Li, que estava recuperando seu poder espiritual, ouviu as discussões do lado de fora e imediatamente abriu os olhos. A situação ficou tão instável assim? Jian Li não ficou muito surpreso com a ocupação completa da região central. Com a retirada de todas as principais forças de elite, era inevitável que a cidade fosse totalmente ocupada. Era apenas uma questão de tempo. Além disso, pelas palavras do grande ancião da seita demoníaca primordial, Jian Li sentiu que as coisas não eram tão simples, e que a seita demoníaca primordial, a Terra Sagrada do Caos e outros deviam ter seus próprios planos. No entanto, a emissão de um édito para exterminar o mal pela Aliança de Extermínio de Males foi algo que Jian Li não esperava. Anteriormente, quando a passagem da raça do espírito maligno foi descoberta no Mar Estelar Celestial, a seita demoníaca primordial, a Terra Sagrada do Caos e outras forças de elite dispersaram as diversas forças no Mar Estelar Celestial e usaram uma grande matriz de nível imperador para selar o Mar Estelar Celestial. Embora alguns retardatários pudessem emergir da grande matriz, não deveria haver muitos problemas. Agora, a situação havia chegado ao ponto em que era necessário emitir um édito para exterminar o mal.
O Edito de Extermínio do Mal era uma antiga aliança estabelecida em tempos remotos, após todo o continente antigo estéreo ter suprimido a raça do espírito maligno. Foi precisamente para que, quando a raça do espírito maligno reaparecesse no futuro, as diversas forças do antigo continente estéreo pudessem se unir para combater o inimigo em conjunto e suprimir a raça do espírito maligno mais uma vez. Caso o Edito de Extermínio do Mal fosse decretado, todas as forças principais teriam que enviar membros poderosos para lidar com a raça do espírito maligno. Se alguma força não contribuísse, então, após a estabilização da situação no futuro, seria responsabilizada pelas diversas forças do antigo continente estéreo. Essa consequência era algo que as forças comuns não desejariam suportar e, além disso, a raça do espírito maligno era inerentemente um inimigo comum do continente antigo estéreo. Então, mesmo sem o Edito de Extermínio do Mal, eles ainda teriam que lutar juntos contra o inimigo. Capítulo 491 Situação atual. No entanto, o Edito de Extermínio do Mal não podia ser emitido levianamente. Foi necessário o acordo conjunto das principais forças para que o Edito de Extermínio do Mal pudesse ser emitido. Originalmente, a Aliança de Extermínio de Males já havia oferecido altas recompensas para lidar com a raça do espírito maligno, atraindo um grande número de cultivadores para caçar essa raça. Agora, com a emissão repetida do Edito de Extermínio do Mal, ficou claro que a situação havia chegado a um ponto extremamente crítico. Não importa, devo me concentrar em melhorar minha força primeiro, pensou Jian Li, respirando fundo. Agora mesmo, após testemunhar a batalha do venerável sábio Xion e outros, Jian Li percebeu que sua força ainda estava muito longe daquelas potências do pico. Somente aprimorando continuamente sua força ele poderia controlar seu próprio destino. Jian Li então continuou a recuperar seu ki espiritual dentro da matriz. Após algum tempo, o estado de Jian Li finalmente retornou ao seu ápice, cheio de vigor, e o ki espiritual dentro dele estava excepcionalmente vigoroso. Mestre, agora que o tesouro secreto do quase imperador Tianji está em nossas mãos, não deveríamos retornar ao deserto oriental? Nesse instante, a voz da besta do pesadelo soou no ouvido de Jian Li. Jian Li assentiu com a cabeça. Os ganhos obtidos nesta viagem à região norte já eram abundantes, superando em muitas expectativas de Jian Li. Era hora de retornar. Além disso, algo tão importante quanto o cristal do Dao do Espírito Imortal precisava ser usado em um local seguro, e retornar ao deserto oriental era a melhor escolha. Logo em seguida, Jian Li começou a guardar a matriz, preparando-se para deixar o Lago do Sol e da Lua. Após guardar a matriz, Jian Li voou alto no céu, acelerando em direção ao deserto oriental. Meio mês depois, deserto oriental. Terra Sagrada Taishuan. A Terra Sagrada de Taishuan era originalmente a principal terra sagrada de cultivo no deserto oriental, com belas paisagens e uma aura espiritual etérea por toda parte. No entanto, agora cada parte da Terra Sagrada de Taishuan estava repleta de uma onda de ki demoníaco. Ocasionalmente, grandes quantidades de energia vital também podiam ser vistas emanando em vários locais dentro da Terra Sagrada de Taishuan. Em muitos lugares era possível ver um grande número de discípulos da Terra Sagrada Taishuan. Eles vestiam os uniformes dos discípulos da Terra Sagrada Taishuan, mas realizavam trabalhos diversos. Muitos discípulos da seita demoníaca primordial, cujos corpos estavam repletos de ki demoníaco negro, estavam cultivando nas diversas terras espirituais da Terra Sagrada Taishuan. Enquanto isso, os discípulos da Terra Sagrada de Taishuan só podiam fazer trabalhos ocasionais fora dali, observando com saudade os muitos discípulos da seita demoníaca primordial cultivarem. Quando os discípulos da seita demoníaca primordial tinham tempo livre, ocasionalmente ofereciam orientação aos discípulos da Terra Sagrada Taishuan. No entanto, talvez devido às diferentes posições de ambos os lados, ocasionalmente surgiam pequenos conflitos entre seus discípulos. Ancião Shu, veja, seus discípulos da Terra Sagrada de Taishuan e os nossos não estão se dando muito bem? Em uma floresta montanhosa no Monte Taishuan, uma mulher fria e bela disse com uma expressão gentil. A mulher vestia um longo vestido preto, tinha uma figura esbelta e seus belos olhos exibiam um leve sorriso. Ao lado da bela mulher, havia também um velho de cabelos brancos vestindo um manto cinza. O velho de cabelos brancos era precisamente Shu Weimin, o ancião da Terra Sagrada Taishuan. Não muito longe dali, um discípulo da seita demoníaca primordial deu um tapa casual em um discípulo da Terra Sagrada Taishuan, e um som seco de tapa ecoou imediatamente pela floresta da montanha. Vossa Alteza tem razão, eles realmente estão se dando muito bem. É só que nossos discípulos são muito travessos e precisam de disciplina. Shu Weimin observou a cena não muito distante, sem sequer levantar uma pálpebra, e então disse lentamente. Xia Qingjin olhou atentamente para Shu Weimin, mas não disse nada. Os dois então continuaram caminhando em direção ao topo da montanha Taishuan. No topo da montanha Taishuan, havia um enorme palácio, originalmente chamado Salão Taishuan. No entanto, após a seita demoníaca primordial absorver completamente a terra sagrada de Taishuan, o Salão Taishuan foi renomeado para Salão Moshuan. Dentro do Salão Moshuan, encontravam-se muitos anciãos da seita demoníaca primordial, bem como alguns anciãos da terra sagrada Taishuan. No entanto, esses anciãos da terra sagrada Taishuan estavam sentados inquietos abaixo do salão principal, com expressões um tanto apreensivas. Saudações, Vossa Alteza! Após Xia Qingjin entrar no Salão Moshuan, os muitos anciãos se curvaram em uníssono, demonstrando extremo respeito. A expressão de Xia Qingjin permanecia tão fria como sempre enquanto ela caminhava lentamente em direção ao trono negro acima do salão principal, aparentemente acostumada a tais cenas. Como está o andamento do Edito de Extermínio do Mal da Aliança de Extermínio de Males? Perguntou Xia Qingjin indiferentemente após sentar-se no trono.
Vossa Alteza, as numerosas forças do deserto oriental, das planícies do norte e do deserto ocidental enviaram muitos dos seus maiores talentos para prestar apoio. Alguns desobedientes também foram disciplinados. O mar estelar celestial agora reúne centenas de milhares de cultivadores, o que certamente impedirá o avanço da raça do espírito maligno, disse um ancião da seita demoníaca primordial, abaixo do salão Moshuan. Os olhos de Xia Qingjin se estreitaram ligeiramente. Centenas de milhares de cultivadores reunidos, talvez realmente pudesse funcionar. A propósito, e quanto à região sul? Aqueles indivíduos da região sul não acataram o edito de extermínio do mal? Xia Qingjin pareceu se lembrar de algo e franziu a testa. O ancião acabará de mencionar que o deserto oriental, as planícies do norte e o deserto ocidental haviam enviado um grande número de cultivadores, mas não houve menção à região sul. Vossa Alteza, o edito de extermínio do mal enviado à região sul não obteve resposta. A Aliança de Extermínio de Males enviou muitos cultivadores para investigar, mas também não houve resposta deles. Nesse momento, outro ancião prosseguiu. Sem obter resposta, os outros anciãos no salão principal trocaram olhares. A região sul, assim como o deserto oriental, era um grande estado relativamente selvagem. Embora sua força fosse menor, também possuía um número considerável de forças de seitas. Era impossível que algo tão importante quanto o edito de extermínio do mal não recebesse resposta alguma, afinal, isso envolvia uma aliança antiga. Reporte este assunto à Terra Sagrada do Caos e deixe que eles resolvam, disse Xia Qingjin lentamente. O ancião assentiu com a cabeça e imediatamente foi enviar uma mensagem. Todos no salão principal continuaram a discutir vários assuntos relacionados ao antigo continente estéreo. Isso incluiu os movimentos da raça das trevas após a ocupação das planícies centrais, bem como as diversas ações tomadas pela Terra Sagrada do Caos durante esse período. Também ocorreram confrontos entre as muitas forças recém-unidas na região leste, bem como diversos assuntos internos da seita demoníaca primordial. Todas as questões que afetavam a situação do antigo continente estéreo naquela noite foram discutidas e debatidas neste salão principal. O Templo da Reencarnação ainda está inativo? Perguntou Xia Qingjin, pegando um pedaço de jade e analisando as informações nele contidas. Sim, Vossa Alteza. O Templo da Reencarnação não apresentou nenhuma atividade desde que as raças das trevas romperam o abismo do céu sombrio. No entanto, ouvi dizer que não faz muito tempo, pessoas do Templo da Reencarnação parecem ter aparecido no mar estelar celestial, disse um ancião respeitosamente. Apareceu no mar estelar celestial? As sobrancelhas delicadas de Xia Qingjin se franziram levemente. O Templo da Reencarnação era extremamente especial em seu antigo continente desolado, possuindo uma força imensa e sendo incrivelmente imponente. Devido aos mecanismos de controle e equilíbrio dos antigos contratos, o Templo da Reencarnação não ousava causar muitos problemas e só podia se envolver em pequenas ações clandestinas. No entanto, com as mudanças atuais na situação do continente antigo estéreo, até mesmo o menor movimento do Templo da Reencarnação poderia causar danos inimagináveis a todo o continente antigo estéreo. Capítulo 492. Movimento de Jade do Dragão. Eu me pergunto o que eles estão fazendo no mar estelar celestial. Xia Qingjin tinha muitas perguntas em mente. No entanto, houve maior vigilância. O Templo da Reencarnação age sem restrições, e sua força é extremamente aterradora. Se realmente abriga intenções maliciosas, as consequências podem ser terríveis. Espero que o grande ancião e os outros realmente consigam ter sucesso desta vez, murmurou Xia Qingjin em seu coração. Logo em seguida, todos continuaram a discutir vários assuntos no salão. Vamos concluir a discussão de hoje por aqui. Todos podem retornar. Meia hora depois, quando todos pareciam ter terminado seus relatórios, Xia Qingjin falou lentamente. Todos assentiram com a cabeça e, em seguida, saíram do salão Moshuan de forma ordenada. Em breve, o vasto salão Moshuan ficou apenas com a presença da fria e incomparável Xia Qingjin. Irmã Xia, estou com fome. Nesse instante, uma voz clara e cristalina ecoou pelo salão. Logo em seguida, uma garota vestida com um elegante vestido branco imortal, delicadamente esculpido como jade, mordeu o dedo e avançou em direção a Xia Qingjin. Ao ver a jovem à sua frente, o rosto geralmente frio de Xia Qingjin endureceu ligeiramente, uma visão rara. Xueer, você não acabou de comer uma medicina espiritual de 10.000 anos esta manhã? Xia Qingjin olhou para a garota fofa à sua frente e disse lentamente. Após se separar de Jian Li na região central, Jian Li mencionou que cuidaria da menina Lin Xueer. Ao ver essa pequena demônio delicadamente esculpida e adorável, Xia Qingjin ficou completamente encantada, mimando-a sem limites e dando-lhe tudo o que ela queria. Contudo, logo Xia Qingjin, assim como Mu Qinju antes dela, se arrependeu. Lin Xueer era simplesmente comilona demais. Ela só comia frutas espirituais e remédios espirituais da melhor qualidade, todos orgânicos. Ela recusava até mesmo os cultivados artificialmente. Além disso, ela fazia várias refeições por dia, e Xia Qingjin agora se sentia um pouco perturbada sempre que via Lin Xueer. Mas eu estou com muita fome. Lin Xueer chupou o dedo com os olhos brilhando enquanto falava. As pálpebras de Xia Qingjin tremeram. Olhando para a pequena querida à sua frente, ela finalmente suspirou e silenciosamente pegou sua preciosa medicina espiritual. Obrigada, irmã Xia. Lin Xueer exclamou imediatamente entusiasmada, ao ver a medicina espiritual. Então, alegremente, ela correu em direção ao salão interno do salão Moshuan, segurando a medicina espiritual. Vossa Alteza Santa Xueer lhe causou problemas. Pouco depois, uma mulher incomparável, vestida com um longo vestido branco e de traços delicados, entrou lentamente vinda de fora do salão. Qinju, está tudo bem. É apenas uma medicina espiritual. Não preciso dela agora.
Quando seu santo retornar, peça a ele que lhe devolva o dobro. Ao ver a mulher que apareceu de repente, Xia Qingjin sorriu levemente, revelando uma expressão um tanto brincalhona. A pessoa que chegou era de fato Mu Qingjiu. A propósito, Vossa Alteza Santa, aqueles anciãos da família Zhou vieram novamente à nossa seita demoníaca primordial. Mu Qingjiu disse então lentamente. Eles estão aqui de novo? Essas coisas velhas são como colas grudentas, impossíveis de se livrar. Disse Xia Qingjin baixinho, sentindo-se um pouco irritada. Mu Qingjiu não disse nada, apenas esperou em silêncio ao lado. Desde que Jian Li matou seu físico demoníaco, Zhou Tong, a linhagem do corpo demoníaco primordial tem causado problemas frequentes para a seita demoníaca primordial. Por se tratar de um período especial, não podem tomar medidas drásticas contra eles. Além disso, eles têm o apoio da Terra Sagrada do Caos, então estão agindo de forma muito descarada agora. Já que estão aqui, vamos ver que outros truques esses velhos têm na manga, disse Xia Qingjin suavemente, com um toque de frieza nos olhos. Mu Qingjiu assentiu com a cabeça e os dois então saíram lentamente. Desolado do leste bem no alto do céu, um barco voador delicado e luxuoso cruzava o céu em alta velocidade. Dentro do barco voador, um jovem usando uma máscara prateada estava sentado de pernas cruzadas em uma sala. A sala estava decorada com um poderoso dispositivo para atrair espíritos. A vasta essência espiritual do céu e da terra fluía continuamente em direção ao jovem. É muito difícil. Depois de alcançar o 7º nível do Reino Supremo, essas energias espirituais comuns se tornam completamente ineficazes. Após um longo tempo, Jian Li abriu lentamente os olhos, que estavam cheios de um suspiro. Nesse momento, o cultivo de Jian Li, após meio mês de prática, ainda permanecia no 7º nível do Reino Supremo, sem mostrar sinais de avanço. Apesar de Jian Li ter absorvido uma grande quantidade de diversas energias espirituais, não houve nenhuma melhora significativa. Houve uma melhora, mas a velocidade não era aceitável para Jian Li. Agora, a situação no continente antigo estéril estava se tornando cada vez mais caótica. Jian Li pressentia vagamente que se não conseguisse se fortalecer dentro de suas capacidades, poderia enfrentar uma situação incontrolável no futuro. Talvez ele devesse experimentar o Qi do Espírito Imortal no cristal do Dao do Espírito Imortal. Jian Li respirou fundo e então retirou o cristal do Dao do Espírito Imortal. Após a remoção do cristal do Dao do Espírito Imortal, a energia espiritual em toda a sala aumentou repentinamente em um nível. Até mesmo toda a embarcação voadora pareceu tremer, e a intensa energia espiritual tornou a embarcação completamente incapaz de suportá-la. Jian Li ativou rapidamente a terrível e incomparável habilidade divina de selamento, os 7 selos do Dao, selando completamente a aura da sala. Após ativar os 7 selos do Dao, a energia espiritual na sala foi imediatamente selada. O barco voador voltou ao normal e a energia espiritual na sala parou de vazar. Este cristal do Dao do Espírito Imortal é assustador demais. Jian Li murmurou em voz baixa, olhando para o cristal do Dao do Espírito Imortal em sua mão, que liberava uma vasta energia espiritual. Essa energia espiritual aterradora parecia ser demais até mesmo para ele, que estava no reino supremo do 7º nível, suportar. Então vamos testar o efeito do Qi do Espírito Imortal. Jian Li respirou fundo e se preparou para absorver o Qi do Espírito Imortal do cristal do Dao do Espírito Imortal. Ele já estava na região desolada do leste, então Jian Li não estava preocupado com questões de segurança. Logo em seguida, Jian Li emanou uma tênue força do Qi do Espírito Imortal, que exalava um rico poder espiritual imortal. Após o surgimento do Qi do Espírito Imortal, Jian Li sentiu apenas que a energia espiritual em seu corpo estava em constante agitação, aparentemente ansiosa para se mover e aumentando rapidamente. Jian Li fechou os olhos rapidamente, preparando-se para absorver essa energia espiritual imortal. Por que não há movimento? Depois de um longo tempo, Jian Li abriu lentamente os olhos e descobriu que, embora seu corpo estivesse absorvendo o poder do Qi do Espírito Imortal, não havia nenhuma reação em seu corpo. Jian Li sentiu uma onda de dúvida e surpresa em seu coração e rapidamente usou seu poder da alma para examinar seu corpo. O que está acontecendo? Jian Li liberou seu poder da alma e imediatamente descobriu que o vasto poder espiritual imortal fluía continuamente para seu corpo, mas estava sendo absorvido por um pingente de jade que emitia um poder misterioso em seu dantian. Não é esta a jade do dragão ancestral? Como ela foi parar no meu dantian? Jian Li ficou estupefato. O pingente de jade no dantian era precisamente o jade do dragão ancestral que Jian Li havia obtido no Lago do Sol e da Lua, mas por algum motivo desconhecido, ele havia entrado no dantian de Jian Li. Jian Li imediatamente começou a se lembrar e logo, recordou que quando coletou o cristal do Dao do Espírito Imortal, algo pareceu ter penetrado em seu corpo. Capítulo 493 A Pedra Imortal da Criação. Naquela hora, ele estava coletando todos os cristais do Dao do Espírito Imortal e não prestou muita atenção, pensando que era Qi do Espírito Imortal. No entanto, por que esse jade do dragão ancestral consegue absorver o Qi do Espírito Imortal? Nesse momento, o jade do dragão ancestral no dantian de Jian Li ainda estava absorvendo continuamente o Qi do Espírito Imortal dentro do Qi do Espírito Imortal. À medida que o Qi do Espírito Imortal era absorvido, o jade do dragão ancestral parecia irradiar uma aura ainda mais profunda. Deveria deixar que continuasse a absorver? Jian Li ponderou. Liu Wanshan havia dito anteriormente que este jade do dragão ancestral continha o segredo do avanço do antigo imperador dragão ao reino imperador. Se absorvesse Qi espiritual imortal suficiente talvez
O coração de Jian Li disparou. O segredo de um antigo imperador era verdadeiramente tentador. A energia espiritual imortal era, em última análise, apenas um objeto espiritual e poderia ser encontrada novamente. Se ele perdesse essa oportunidade de desvendar o segredo do Jade do Dragão, não sabia quando teria outra chance. Ele primeiro precisa desvendar o segredo do Jade do Dragão. Jian Li decidiu imediatamente deixar o Jade do Dragão absorver primeiro uma quantidade suficiente de Qi do espírito imortal. Imediatamente depois, Jian Li começou a absorver completamente o Qi do espírito imortal do cristal do Dao do espírito imortal. Com a Jade do Dragão absorvendo, Jian Li pôde, sem reservas, aumentar a intensidade de absorção ao máximo. Em pouco tempo, o Jade do Dragão Ancestral absorveu uma fração completa da energia espiritual imortal, e seu brilho já estava muito mais intenso. Jian Li então continuou a absorver com todo o empenho, sem hesitar. O segundo fio de luz, o terceiro fio de luz. Após absorver o quinto fragmento, o Jade do Dragão Ancestral ainda não parou, e Jian Li finalmente não conseguiu manter a calma. Se ele tivesse absorvido esses 5 fragmentos de Qi do espírito imortal, talvez tivesse sido capaz de alcançar o supremo 8º nível, ou até mesmo o 9º nível. O que está acontecendo com este Jade do Dragão Ancestral? Observando os 5 fragmentos restantes de Qi do espírito imortal no cristal do Dao do espírito imortal, Jian Li respirou fundo e continuou. Não acredito que você consiga absorvê-los todos. Jian Li cerrou os dentes e continuou a absorver completamente o Qi do espírito imortal. À medida que a energia espiritual imortal no cristal do Dao do espírito imortal continuava a ser absorvida, o coração de Jian Li foi lentamente se tornando hesitante com a diminuição da energia espiritual imortal. Mesmo que absorva tudo, não será suficiente, certo? Então seu Qi espiritual imortal não será desperdiçado. A expressão de Jian Li era ligeiramente desagradável. Voxos, voxos, voxos. Após algum tempo, depois que o 9º fragmento de Qi do espírito imortal no cristal do Dao do espírito imortal foi absorvido, o Jade do Dragão Ancestral finalmente parou de absorver e começou a emitir uma aura refrescante. Ao ver que o Jade do Dragão Ancestral finalmente havia parado de absorver energia, Jian Li respirou aliviado. Felizmente absorveu o suficiente. Ao mesmo tempo, ele também entendeu por que os caras do portão da busca do dragão não conseguiam desvendar o segredo daquele Jade do Dragão Ancestral. Era simplesmente impossível absorver tanto Qi espiritual imortal. A energia espiritual imortal já era extremamente preciosa, quase uma pedra divina extinta, quanto mais exigir 9 fragmentos de energia espiritual imortal, o que era ainda mais impossível. Jian Li ainda estava um pouco expectante, imaginando qual seria o segredo contido naquele Jade do Dragão Ancestral, depois de absorver tanto Qi do espírito imortal. O Jade do Dragão Ancestral ainda emanava uma aura profunda. Jian Li observava em silêncio a transformação do Jade do Dragão Ancestral em seu Dantian. Rachadura. Após algum tempo, o Jade do Dragão Ancestral se estilhaçou repentinamente. E um fluxo de luz contendo o Yin e Yang de todas as coisas e a verdade suprema do céu e da terra explodiu dentro do corpo de Jian Li. Jian Li encarava fixamente o Jade do Dragão Ancestral despedaçado em seu Dantian, sua mente completamente absorta por aquele poder. Isto é, o coração de Jian Li disparou enquanto ele olhava para o que restava depois que o Jade do Dragão se estilhaçou. Ele viu uma pedra delicada flutuando dentro do Dantian de Jian Li. Essa pedra era totalmente radiante e continha infinitos mistérios. A pedra da criação imortal. Ao mesmo tempo, uma informação misteriosa inundou a mente de Jian Li. Essa era a pedra imortal da criação, uma pedra imortal que continha o poder da criação, com a capacidade de tomar a criação do céu e da terra e evoluir todas as coisas. Mais importante ainda, esta pedra imortal poderia ajudar os cultivadores a condensar o corpo imortal da criação. Assim como Yetian possuía anteriormente a pedra divina devoradora do céu, Yetian conseguiu possuir o corpo divino devorador do céu após a reencarnação precisamente porque obteve a pedra divina devoradora do céu. O corpo imortal da criação era o corpo imortal de nível mais alto, possuindo um poder incrível para dominar a criação e evoluir todas as coisas. No entanto, esse físico só existia em lendas, e não há registro de ninguém que tenha possuído esse corpo imortal e aterrorizante. Não esperava encontrar uma pedra da imortalidade aqui dentro, que grande oportunidade! Murmurou Jian Li em voz baixa com o coração repleto de êxtase sem limites. Essa energia espiritual imortal foi muito bem empregada. Já que possuía a pedra da imortalidade da criação, ele a transformaria em seu corpo imortal da criação. Voxos, voxos, voxos. Nesse instante, uma informação ainda mais profunda e obscura inundou a mente de Jian Li. Escritura imortal da criação, criação, espírito do céu e da terra, maravilha de todos os seres, profundidade do mundo. É a escritura imortal da criação. Jian Li ficou estupefato. Havia até mesmo a escritura imortal da criação dentro da pedra imortal da criação. A escritura imortal da criação era a técnica de cultivo de nível origem Dao de mais alto escalão, conhecida como uma das 3 grandes escrituras imortais. Juntamente com a escritura imortal caótica da terra sagrada do caos e a escritura imortal da reencarnação que Jian Li cultivou, todas elas escrituras imortais incomparáveis. Assim, ele já possuía a escritura imortal da criação e a escritura imortal da reencarnação. Jian Li respirou fundo. Se ele conseguisse obter novamente a escritura imortal caótica, se tornaria a primeira pessoa a possuir as 3 técnicas de cultivo mais poderosas. E o corpo imortal da criação, Jian Li já estava impaciente para condensar o corpo imortal da criação. Ele deveria esperar até chegar a um lugar seguro para realizar a fusão, pensou Jian Li consigo mesmo. Condensar um corpo imortal geraria fenômenos poderosos, e condensá-lo ao ar livre inevitavelmente levaria a outras complicações caso fosse descoberto. Logo em seguida, Jian Li respirou fundo e ocultou em segurança a aura da pedra imortal da criação. Yunin, onde estamos agora? Jian Li perguntou suavemente.
Jovem mestre, você finalmente concluiu seu cultivo. Chegamos ao domínio profundo oriental e não estamos longe da terra sagrada de Taishuan. Uma voz clara e agradável chegou aos ouvidos de Jian Li. Logo em seguida, uma jovem brilhante e encantadora de traços delicados, vestindo um longo vestido roxo, entrou sorrindo. A mulher era Tang Yunin. Quando Jian Li saiu da planície norte, encontrou Tang Yunin na estrada que o procurava. Sem dizer uma palavra, Tang Yunin insistiu em retornar ao deserto oriental com Jian Li. Após não conseguir convencê-la, Jian Li concordou. Afinal, o talento e a força de Tang Yunin eram inegáveis. Ao lado dele, ela poderia ajudar muito. Você trabalhou muito durante esse tempo. Jian Li se levantou e acariciou o belo rosto de Tang Yunin, dizendo com uma expressão gentil. Durante esse tempo, Jian Li estava cultivando, e era Tang Yunin quem pilotava o barco voador, viajando em alta velocidade por todo o percurso. Não é difícil, contanto que eu esteja ao seu lado. As bochechas de Tang Yunin coraram e ela sentiu um leve calor em seu corpo. Jian Li sorriu, olhando para a mulher à sua frente, e não pôde deixar de sentir uma onda de emoção em seu coração. Ele se lembrou do cuidado atencioso dela depois que a capturou. Ele pensou que nunca mais se encontrariam após a separação, mas ela inesperadamente se entregou a ele. A propósito, qual é a situação no Lago do Sol e da Lua? Jian Li pareceu se lembrar de algo e então perguntou. Capítulo 494. Os métodos da família Zhou. Ao partirem, a misteriosa força que aparecerá no Lago do Sol e da Lua ainda estava travando uma batalha colossal contra o venerável sábio Xion e o quase imperador Mohong. Todo o Lago do Sol e da Lua estava à beira do colapso devido à batalha devastadora que travaram. Jian Li também estava bastante curioso para saber como havia terminado a batalha. No entanto, a julgar pelas informações recentes que Xu Feng havia obtido, era provável que o cenário no campo de batalha não fosse muito otimista. Nem Xu Feng nem o venerável sábio Xion provavelmente estariam em perigo de vida. Jovem mestre, nosso discípulo da Terra Sagrada enviou uma mensagem há pouco. A batalha no Lago do Sol e da Lua terminou. A misteriosa potência no Lago do Sol e da Lua parece ser o general divino da Lua Uivante, um subordinado do antigo grande imperador do Sol e da Lua. Após 3 dias de intensa batalha, todo o Lago do Sol e da Lua foi completamente destruído. Não existe mais um Lago do Sol e da Lua nas planícies do norte. Mohong, o quase imperador da raça das trevas, foi morto pelo general divino da Lua Uivante, e o venerável sábio Xion escapou gravemente ferido, abandonando o Lago do Sol e da Lua. Tang Yunin prosseguiu, relatando tudo o que sabia Jian Li. O venerável sábio Xion não morreu, mas o quase imperador Mohong morreu. A boca de Jian Li se contraiu levemente. Ele sabia que Mohong, o quase imperador, viera em busca do cristal do Dao do espírito imortal, e que ele era extremamente poderoso. Contudo, comparado a poderosos de alto nível como o venerável sábio Xion e o general divino da Lua Uivante, ele ainda era consideravelmente mais fraco. No entanto, todo o Lago do Sol e da Lua havia desaparecido, o que indicava claramente o quão terríveis haviam sido as batalhas entre aqueles poucos indivíduos. O poder destrutivo da batalha ultrapassou em muito as capacidades atuais de Jian Li. Seus irmãos mais velhos já foram para o mar estelar celestial? Jian Li continuou a perguntar. A Terra Sagrada do Universo também atendeu ao chamado do Édito de Extermínio do Mal, dirigindo-se ao mar estelar celestial para interceptar a raça do espírito maligno. Não apenas a Terra Sagrada do Universo, mas muitas outras forças nas planícies do norte fizeram o mesmo. Sim, jovem mestra, meus irmãos seniores já chegaram ao mar estelar celestial e estão lutando contra a raça do espírito maligno. Os olhos de Tang Yunin brilharam com um toque de preocupação enquanto ela continuava. Seu irmão sênior tem boa força, então não deve haver muitos problemas no campo de batalha do mar estelar celestial. Jian Li acariciou suavemente os cabelos de Tang Yunin confortando-a. Ye Xingen era um prodígio de destaque da Terra Sagrada do Universo, com talento e força excepcionais. Além disso, tendo alcançado o Reino Supremo, não deveria ter muitos problemas no mar estelar celestial. Além disso, Jian Li já havia verificado a biografia de Ye Xingen anteriormente, e não havia informações sobre sua queda no mar estelar celestial. Tang Yunin assentiu com a cabeça e, em seguida, os dois continuaram a navegar em alta velocidade em direção à Terra Sagrada de Taishuan, guiados pelo barco voador. Ao retornar, Jian Li já havia recebido notícias da seita demoníaca primordial, sabendo que eles haviam incorporado a Terra Sagrada de Taishuan. Portanto, Jian Li planejou visitar primeiro a Terra Sagrada de Taishuan antes de retornar à seita demoníaca das Fontes Amarelas. Terra Sagrada Taishuan. Na imponente cordilheira, nuvens e neblina rodopiavam, e ventos gélidos sopravam por todos os lados. No topo da cordilheira havia também um enorme campo de treinamento. Nesse campo, um jovem vestido com um manto púrpura dourado, de temperamento belo e marcante, travava uma batalha feroz com Ye Wuxian, o filho divino da seita demoníaca primordial. Embora tenha sido chamada de batalha feroz, foi uma derrota unilateral esmagadora. Ye Wuxian liberou um poder estelar incrivelmente aterrador, como se quisesse obliterar tudo. No entanto, ele não conseguiu sequer mexer um pouco na roupa do jovem. Em vez disso, foi um leve impacto de poder espiritual, casualmente atingido pelo jovem que passeava despreocupadamente. Ye Wuxian teve que usar toda a sua força para resistir. Após o violento impacto do poder espiritual, Ye Wuxian ficou em um estado deplorável. Sua armadura espiritual já estava destruída e sangue escorria por todo o seu corpo. Ao redor do campo de treinamento, muitos discípulos da seita demoníaca primordial rangiam os dentes e observavam a batalha com indignação. Droga, a diferença de força é muito grande. Como pode o filho divino da Terra Sagrada do Caos ser tão forte? Sim, mesmo estando relegado ao mesmo reino, a diferença entre nosso filho divino, Vossa Alteza, e ele ainda é muito grande. Se filho divino Jian Li estivesse aqui, talvez filho divino Jian Li pudesse.
Não, a força deste filho divino da Terra Sagrada do Caos é aterradora demais. Mesmo que filho divino Jian Li viesse, provavelmente seria completamente subjugado. O corpo imortal do Caos é poderoso demais, pode ser considerado um físico incomparável, sem igual ao longo dos tempos. Enquanto assistiam à batalha no campo de treinamento, todos conversavam, e suas palavras transbordavam extrema apreensão. Descobriu-se que o outro jovem no campo de treinamento era Xiao Yun, o filho divino da Terra Sagrada do Caos. Xiao Yun foi convidado pela família Zhou do corpo demoníaco primordial para ir à seita demoníaca primordial a fim de suprimir seus prodígios e fortalecer seus músculos. Do outro lado da cordilheira, muitas pessoas da Terra Sagrada do Caos e da família Zhou pareciam fanáticas. Ao verem o filho divino da seita demoníaca primordial sendo espancada como um cão, todos aplaudiram com entusiasmo. Ao mesmo tempo, eles se tornaram ainda mais fanáticos por Xiao Fan. O filho divino da seita demoníaca primordial não tinha forças para resistir diante do filho divino da Terra Sagrada do Caos, o que a fez sentir-se honrada. Vossa Alteza Divina, não temos muitas exigências. Contanto que Jian Li, da sua seita demoníaca primordial, se arrependa por 3 dias e 3 noites diante do túmulo de nosso Tong'er, este assunto estará encerrado. À beira do campo de treinamento, o ancião Zhou Lai Wu, da família Zhou, disse lentamente com uma aura fria nos olhos. Não muito longe de Zhou Lai Wu, Xia Qingjin, vestida com um vestido preto, observava a batalha no campo de treinamento com uma expressão fria. A batalha no campo de treinamento também causou uma série de choques em Xia Qingjin. Arrepender-se? Foi Zhou Tong, da sua família Zhou, aquele inútil, que foi morto por Jian Li em um desafio direto. Por que Jian Li deveria se arrepender? Além disso, será que sua família Zhou realmente suportaria o arrependimento do santo da nossa seita demoníaca primordial? Os lábios cor de cereja de Xia Qingjin se entreabriram, seus olhos extremamente penetrantes. Anteriormente, Zhou Lai Wu havia usado vários métodos para pressionar a seita demoníaca primordial a entregar Jian Li, mas todos foram ignorados pela seita demoníaca primordial. Agora, ele realmente permitiu que o filho divino da Terra Sagrada do Caos se levantasse em defesa deles, algo que Xia Qingjin não esperava. Já que você não está disposto, então que o santo filho Xiao Yun destrua toda a arrogância da sua seita demoníaca primordial. Zhou Lai Wu zombou, continuando. Aliás, o santo filho Xiao Yun também disse que se a sua seita demoníaca primordial não estiver convencida, todos os santos podem ir juntos, incluindo você, ele não se importa. Após Zhou Lai Wu terminar de falar, Xia Qingjin cerrou os punhos inconscientemente. Ela não esperava que a família Zhou recorresse a tal método, deixando que o filho divino da Terra Sagrada do Caos se levantasse em seu favor, e agora era a hora de várias forças cooperarem contra o inimigo. Essa família Zhou continuava chamando isso de luta de treino. Embora não houvesse perigo de vida, ser esmagado unilateralmente daquela forma era humilhante demais. Além disso, a força de Xiao Yun era absurdamente grande. Mesmo que muitos santos de sua seita demoníaca primordial lutassem juntos, Xia Qingjin calculou que eles perderiam mais do que ganhariam. Além disso, um grupo lutando contra outro, a seita demoníaca primordial, não podia se dar ao luxo de perder a face dessa maneira. Xia Qingjin parecia fria, continuando a observar a batalha no campo de treinamento, apenas esperando que Ye Wuxian ainda tivesse alguma carta na manga poderosa para reverter tudo aquilo. No entanto, logo depois, Xia Qingjin ficou desapontada. Com um soco leve de Xiao Yun, Ye Wuxian foi arremessado para fora do campo de treinamento como um cão morto, sem a menor força para revidar. Ao verem que Ye Wuxian finalmente fora derrotado, os discípulos da seita demoníaca primordial ao redor do campo de treinamento ficaram todos desolados, com semblantes extremamente sombrios. Em contraste, Terra Sagrada do Caos e a família Zhou explodiram em aplausos estrondosos. Seus olhares em direção a Xiao Yun eram excepcionalmente fervorosos. A expressão de Xiao Yun era indiferente, como se tivesse feito algo trivial, e ele deixou o campo de treinamento. No entanto, essa postura dele deixou muitos discípulos da seita demoníaca primordial ainda mais indignados. Até mesmo alguns discípulos da Terra Sagrada de Taishuan se sentiram extremamente magoados. Após serem incorporados pela seita demoníaca primordial, embora tivessem que se submeter a outros, a seita demoníaca primordial ainda lhes ensinou muitas técnicas de cultivo de alto nível. Então eles naturalmente desenvolveram um senso de pertencimento à seita demoníaca primordial. Continuarei esperando aqui. Se nenhum discípulo puder me satisfazer, então seus anciãos também podem vir, disse Xiao Yun indiferentemente enquanto caminhava pelo campo de treinamento. Esse cara é muito arrogante. Ele até quer brigar com os nossos anciãos. Sim, não importa o quão forte ele seja, ele é apenas um discípulo. Desafiar os anciãos da nossa seita demoníaca primordial é simplesmente não fazer justiça à nossa seita demoníaca primordial aos olhos dele. Droga, é uma pena que aqueles poderosos anciãos da nossa seita demoníaca primordial tenham partido, senão teríamos mesmo que lhe dar uma boa lição. Esse cara sabe mesmo escolher o momento certo. Capítulo 495 Retorno ao Leste. Após Xiao Yun terminar de falar, muitos discípulos da seita demoníaca primordial presentes começaram a discutir, seus olhares voltados para Xiao Yun repletos de ainda mais ressentimento, devido à deterioração da situação no mar estelar celestial juntamente com a agitação da raça das trevas. Muitos dos principais líderes de diversas forças importantes, incluindo os poderosos anciãos da seita demoníaca primordial, haviam ido para o mar estelar celestial ou para interceptar as raças das trevas. Atualmente não havia muitos anciãos de alto nível na seita demoníaca primordial. Os que permaneceram na seita demoníaca primordial dedicavam-se principalmente
somente aos assuntos cotidianos. É claro que também houve aqueles que suprimiram os fundamentos da seita demoníaca primordial, mas para que seres de tão alto escalão se envolvessem com um discípulo, a seita demoníaca primordial não faria tal coisa. Ziyan, como foi? Minha apresentação desta vez não foi ruim, né? Xiao Yun ignorou os aplausos ao redor e os olhares de ódio dos discípulos da seita demoníaca primordial e, em vez disso, aproximou-se de uma bela mulher, falando gentilmente. O rosto da mulher era extremamente comovente, vestida com um longo vestido de cor clara, com pele delicada e radiante, exalando uma frieza inacessível. O longo vestido também era adornado com padrões de fênix e belas linhas que a realçavam ainda mais, fazendo-a parecer uma deusa celestial dos 9 céus. A mulher era Lin Ziyan. Quando Xiao Yun foi para a seita demoníaca primordial, Lin Ziyan também o acompanhou. A força do jovem mestre Xiao Yun é impressionante, Ziyan o admira. Lin Ziyan falou indiferentemente com uma expressão extremamente fria. 1000 elogios deles não valem tanto quanto um único elogio de Ziyan. A expressão de Xiao Yun se iluminou ao ouvir as palavras de Lin Ziyan, e seu belo rosto se encheu de alegria. Enquanto Xiao Yun falava, estendeu a mão, desejando abraçar Lin Ziyan e desfrutar daquele momento glorioso com ela. Jovem mestre Xiao Yun, por favor, mostre um pouco de amor próprio. Lin Ziyan se distanciou sutilmente de Xiao Yun e, em seguida, falou com indiferença. Assim que Lin Ziyan pronunciou suas palavras, o coração de Xiao Yun, que antes estava um tanto aquecido, sentiu como se tivesse sido apagado por um banho de água fria. Ele não esperava que ali, Lin Ziyan ainda o tratasse com tanta indiferença. Sim, Ziyan, eu fui presunçosa. Xiao Yun então sorriu, parecendo extremamente graciosa. No entanto, Xiao Yun ainda estava extremamente descontente. Ele considerava seu charme incomparável no mundo, seu status nobre, e inúmeras prodígios apaixonadas por ele. Mas Lin Ziyan sempre fora indiferente a ele, não nutrindo quaisquer bons sentimentos por ele. Por mais que ele doasse, ainda assim não havia progresso. Além disso, Xiao Yun não sabia por quê, mas quanto mais Lin Ziyan o tratava com indiferença, mais obcecado ele ficava por ela. Essa também era a razão pela qual Xiao Yun falhava repetidamente e tentava novamente. Quanto mais inatingível algo era, mais ele o desejava. Todos ao redor estavam ocupados comemorando, e poucos notaram a anormalidade de Xiao Yun. Após algum tempo, sentindo-se contrariado, Xiao Yun despediu-se de Lin Ziyan e dirigiu-se para um dos lados da cordilheira, mantendo o olhar discretamente fixo na bela e serena Lin Ziyan. Jovem mestre Xiao Yun, já que você está interessado em Vossa Alteza, por que não usar alguns métodos enérgicos? Contanto que funcione no final, os superiores da nossa seita não dirão nada. Nesse momento perguntou um discípulo verdadeiro da Terra Sagrada do Caos ao lado de Xiao Yun. Ele era confidente de Xiao Yun, observando todas as ações de Xiao Yun, e não conseguia entender por que Xiao Yun era tão obcecado por Vossa Alteza. Embora Lin Ziyan possuísse uma postura excepcional e uma beleza imortal incomparável com a habilidade de Xiao Yun, não faltavam pessoas com aparências extraordinárias e temperamentos diversos. Por que insistir em Vossa Alteza? Além disso, como ele disse, usar métodos coercitivos primeiro não era uma má ideia. Além disso, a Terra Sagrada do Caos não proibia relações de afeto entre homens e mulheres. Se um santo e Vossa Alteza pudessem se unir, nenhuma das partes teria objeções. Você acha que o clã da Fênix Celestial é fácil de lidar? Além disso, eu quero o coração dela, não apenas o corpo, disse Xiao Yun indiferentemente, interrompendo o verdadeiro discípulo. Após Xiao Yun terminar de falar, o rosto do verdadeiro discípulo congelou. Ele quase havia se esquecido de que Vossa Alteza ocupava um alto cargo dentro do clã da Fênix Celestial. Ela não se comparava a outras mulheres prodígio comuns. O clã da Fênix Celestial, assim como o clã do Dragão Verdadeiro, pertencia à elite da raça demoníaca no continente antigo desolado, possuindo uma força extremamente poderosa. Atualmente Xiao Yun não havia atingido a maturidade completa. Se ele ofendesse o clã da Fênix Celestial por algum desejo pessoal, ainda haveria consideráveis problemas. Entendo, jovem mestre Xiao Yun, disse o verdadeiro discípulo prontamente. Xiao Yun olhou para Lin Ziyan à distância, suspirando baixinho, com os olhos cheios de relutância. Após um longo tempo, vendo que Lin Ziyan não lhe dava atenção, Xiao Yun se virou e deixou o topo da cordilheira da Arena de Artes Marciais para descansar em um salão. Do outro lado da Arena de Artes Marciais, Zhou Lai ouviu os discípulos da seita demoníaca primordial agitados, com os olhos cheios de alegria. Que tal, Alteza Xia? Minha proposta anterior ainda está de pé. Claro, você pode recusar, mas hoje é apenas o começo. Nosso jovem mestre Xiao Yun virá à sua seita demoníaca primordial para treinar sempre que tiver tempo. Zhou Lai Wu olhou para a indiferente Xia Qingjin e continuou a sorrir. Atrás de Xia Qingjin, Mu Qingjiu, vestida com um longo vestido branco, mordia levemente os lábios vermelhos com o coração igualmente ansioso. Se esse Xiao Yun viesse e desse um tapa na cara da seita demoníaca primordial todo dia, a reputação da seita demoníaca primordial seria seriamente afetada. Eu me recuso. Sua família Zhou não tem o direito de fazer nossa seita demoníaca primordial se arrepender. Xia Qingjin respirou fundo e disse com uma expressão fria. Ótimo, você mesmo disse. Espero que Vossa Alteza Xia se lembre do que você disse hoje e não se arrependa. Zhou Lai o zombou, depois estalou a manga e voltou para a equipe da família Zhou do outro lado. A multidão na arena de artes marciais ainda vibrava, celebrando a vitória do santo da Terra Sagrada do Caos. Embora Xiao Yun já tivesse deixado a arena de artes marciais, todos ainda estavam imersos no poder divino de Xiao Yun que havia demonstrado anteriormente. Por que está tão animado aqui hoje? Nesse instante, uma voz clara surgiu de repente vinda de cima. Essa voz carregava um que extremamente aterrador, que reverberou instantaneamente por toda a arena de artes marciais.
Todos foram atraídos por esse som e olharam em direção à sua origem. No céu, um magnífico e requintado barco voador surgiu bem acima. Um jovem com um semblante sobrenatural, como um imortal banido para o reino mortal, desceu do barco voador. Ao lado do jovem estava uma mulher linda e requintada, vestida com um longo vestido roxo. É filho sagrado Jianli. Filho sagrado Jianli está de volta. Filho divino Jianli finalmente voltou. Será que filho divino Jianli conseguirá derrotar aquele arrogante Xiao Yun? Sim, filho divino Jianli realmente pode ser capaz. O Zoutong anterior foi facilmente derrotado por ele, então ele definitivamente pode lidar com Xiao Yun. De jeito nenhum, a força de Xiao Yun é muito grande, não se compara em nada à de Zoutong. Se o santo Jianli não tiver progredido significativamente, ele também poderá ser derrotado. Todos reconheceram que o recém-chegado era Jianli. O retorno de Jianli também reacendeu a esperança entre os muitos discípulos da seita demoníaca primordial. Afinal, com sua conquista anterior de derrotar Zoutong com facilidade, todos sentiam que Jianli era o maior prodígio da seita demoníaca primordial. Além disso, muitos dos feitos de Jianli no deserto do norte foram relatados à seita demoníaca primordial, como o assassinato de Lin Mo, o jovem imperador da família Lin do deserto do norte, que possuía o potencial para se tornar um grande imperador. Jianli e Tang Yunin pousaram levemente ao lado de Xia Qingjin. Irmã sênior Xia, Qinju, quanto tempo? Jianli ficou ao lado de Xia Qingjin, sorrindo enquanto cumprimentava Xia Qingjin e Mu Qinju. Quanto tempo? Você parece tão à vontade. Disse que voltaria logo, mas já faz vários meses que você está fora. Xia Qingjin lançou um olhar encantador para Jianli. Por algum motivo, depois que Jianli apareceu, o coração antes um tanto inquieto de Xia Qingjin se acalmou completamente. Era como se tudo fosse ficar bem enquanto ela estivesse ao lado de Jianli. Qinju saúda o jovem mestre. Mu Qinju, que estava ao lado dele, viu Jianli, com os olhos também cheios de alegria e um forte sentimento de saudade. Jianli, é você. Pensei que você ia continuar se escondendo como uma tartaruga encolhendo. Não esperava que você saísse afinal. Finalmente você teve coragem. Zhou Lai Wu, não muito longe dali, viu Jianli, e seu rosto antes alegre imediatamente se tornou extremamente sombrio. Capítulo 496 Confronto com Xiao Yun. Este é Zhou Lai Wu, o oitavo ancião da família Zhou. Apresentou a irmã sênior Xia Qingjin a Jianli. Nome, Zhou Lai Wu. Reino sexto nível, Reino Supremo. Os olhos de Jianli se estreitaram ligeiramente. Ele se lembrou desse cara. Anteriormente na cidade da Estrela Próxima, depois que Li Qin havia acabado de alcançar o reino do Rei Sábio durante sua tribulação contínua, ele havia trazido muitas pessoas para lidar com ele, mas conseguiu escapar de todas. Ele simplesmente não esperava que em apenas alguns meses, alcançaria o sexto nível do Reino Supremo, aumentando significativamente sua força. O que ancião Zhou não é apenas matar um dos seus corpos demoníacos. É necessário guardar tanto rancor, disse Jianli indiferentemente, sem qualquer medo. Sem mencionar que ele estava atualmente em território da seita demoníaca primordial, então não ousaria fazer absolutamente nada. Mesmo que ele realmente tentasse atacá-lo com a força que possui atualmente, poderia facilmente esmagá-lo. Rancor? Você não é digno. Contudo, depois de matar alguém da nossa família Zhou, este assunto não terminará tão facilmente. Aguarde só. Irei buscar Vossa Alteza Xiao Yun para lidar com você. Zhou Lai o disse friamente e depois se virou e saiu, dirigindo-se ao salão próximo, preparando-se para chamar Xiao Yun para lidar com Jianli. Irmã Xia, o que aquele velho quis dizer? Jianli perguntou então a Xia Qingjin. Xia Qingjin respirou fundo e contou tudo a Jianli, inclusive como Ye Wuxian havia sido facilmente derrotado. Xiao Yun? Os olhos de Jianli se estreitaram ligeiramente. Interessante, ele acabará de voltar e já havia encontrado o protagonista predestinado. Jianli então examinou os arredores e, de fato, encontrou muitas pessoas da Terra Sagrada do Caos e da família Zhou. Entre os membros do grupo da Terra Sagrada do Caos, Jianli também descobriu uma figura familiar, Lin Ziyan. Lin Ziyan percebeu o olhar de Jianli, piscou seus grandes e puros olhos, e um leve sorriso surgiu no canto de seus lábios, respondendo a Jianli. Jianli assentiu quase imperceptivelmente sem muita interação. Afinal, Lin Ziyan era um trunfo que Jianli havia escondido na Terra Sagrada do Caos, e ele não queria expô-la. Parece que aquela pessoa é mesmo do irmão Júnior. Que tipo de charme o irmão Júnior possui para subjugar uma figura dessas? A irmã sênior Xia Qingjin, que estava ao lado dele, percebeu a ternura de Lin Ziyan à distância e disse com uma expressão estranha. Ora, irmã sênior, se tiver a oportunidade, experimente você mesma e verá. Jianli sorriu levemente e então disse. Jianli não ficou surpreso que Xia Qingjin pudesse perceber. Ele já havia enviado uma mensagem para Lin Ziyan, dizendo que se algo acontecesse, ela também poderia avisar Xia Qingjin. Muitos dos segredos da Terra Sagrada do Caos vieram de Lin Ziyan e foram repassados à seita demoníaca primordial. Xia Qingjin já suspeitava há muito tempo que a identidade daquela pessoa não era humilde, mas não esperava que fosse a filha divina da Terra Sagrada do Caos. Não quero. O irmão Jianli é um galã. Não posso me dar ao luxo de tentar. Xia Qingjin ergueu uma sobrancelha e disse com um meio sorriso. Jianli sorriu. Ele nunca escondia seus sentimentos. Se queria algo, agarrava-o com as próprias mãos, tomava-o e pronto. Enquanto desejasse, jamais o deixaria escapar facilmente. Aliás, esta é a filha divina da Terra Sagrada do Universo.
Jian Li então apresentou Tang Yunin aos dois, e também apresentou os dois a Tang Yunin. Ao ver Tang Yunin, as pálpebras de Xia Qingjin se contraíram. Essa mulher deslumbrante, à primeira vista, claramente havia conquistado o coração de Jian Li, assim como Xia Qingjin atrás dela. Após uma rodada de apresentações, todos ficaram muito mais à vontade uns com os outros, e a sensação de contenção no coração de Tang Yunin diminuiu um pouco. Irmã Sênior Xia, gostaria de saber como está a seita demoníaca das fontes amarelas. Jian Li pareceu se lembrar de algo e então perguntou. Você está perguntando sobre sua confidente da seita demoníaca das fontes amarelas, Tang Siqi, certo? Disse Xia Qingjin suavemente. A boca de Jian Li se contraiu levemente, mas ele ainda assentiu. Com a seita demoníaca primordial protegendo a seita demoníaca das fontes amarelas, definitivamente não haveria problemas. Ela está muito bem, e suas duas confidentes da Aliança do Grande Yin e da Terra Sagrada Taikin também estão muito bem. Xia Qingjin então sorriu. Assim que Xia Qingjin terminou de falar, Tang Yunin, que estava ao lado delas, não pôde deixar de morder levemente os lábios vermelhos. Elas? Então as confidentes de Jian Li não eram apenas 2 ou 3. Eles vieram te procurar? Jian Li imediatamente teve um mau pressentimento, como se uma cena caótica estivesse prestes a acontecer. Todos estão muito preocupados com o irmão júnior Jian Li e já vieram muitas vezes, disse Xia Qingjin com um meio sorriso. Jian Li respirou fundo, e a sensação ruim em seu coração se intensificou. Mas não se preocupe, eu não disse muita coisa. Xia Qingjin pareceu saber o que estava preocupando Jian Li e então disse. O coração de Jian Li se acalmou novamente, e ele olhou para Xia Qingjin com gratidão. Olhando para a fria e bela Xia Qingjin à sua frente, Jian Li pensou de repente, se a irmã Sênior Xia, que possuía o corpo divino Azura, os mantivesse sob controle. Talvez. Jian Li, nos encontramos novamente. Nesse instante, uma voz fraca e indiferente soou não muito longe. Jian Li conteve seus pensamentos e olhou para frente. Não muito longe dali, Xiao Yun, vestida com um robe roxo dourado e exalando uma aura elegante e etérea, caminhou lentamente em direção a eles. Nome Xiao Yun. Reino Supremo, 7º nível. Físico, corpo imortal do caos. Destino, protagonista predestinado, roxo dourado, transformando infortúnio em bênção, roxo dourado, recebendo muita ajuda do tão roxo dourado, poder divino dominando o mundo, roxo dourado, favorabilidade menos 40. Roteiro de vida, o protagonista de grande imperador do caos, originalmente filho de um rei imortal que caminhava pelos céus do reino superior, ficou preso no continente antigo estéril após uma mudança drástica. Seu corpo imortal do caos sofreu danos fatais, impedindo de cultivar. Após ser trazido de volta à Terra Sagrada do Caos por um grande ancião da Terra Sagrada do Caos, ele, coincidentemente, reparou seu corpo imortal do caos e iniciou sua jornada invencível, tornando-se finalmente invencível no continente antigo estéril e retornando ao reino superior. Ponto de virada recente, 36 dias depois, ele matará um quase imperador da raça do espírito maligno no mar estelar celestial coordenadas 173.823, obtendo um cristal maligno de quase imperador. 63 dias depois, ele receberá o Ki do espírito imortal concedido pelo Mestre Santo da Terra Sagrada Caótica, alcançando o 8º nível do Reino Supremo. 88 dias depois, ele obterá uma medicina sagrada de 800.000 anos em Eastern Barra em coordenadas 279.223. Xiao Yun, 7º nível do Reino Supremo. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Ele havia tido tantas oportunidades de alcançar o 7º nível do Reino Supremo, mas ainda estava no mesmo nível que ele, como esperado do protagonista predestinado. No entanto, parece que da última vez Xiao Yun estava apenas no 3º nível do Reino Supremo, então ele só evoluiu 4 níveis. Ele próprio havia ascendido do Grande Reino Santo ao 7º nível do Reino Supremo, portanto, era ainda mais poderoso. Você vai defender a família Zhou? Perguntou Jian Li, indiferente. Xiao Yun podia ser muito forte, mas também havia se tornado mais forte. Se fosse antes, ele talvez tivesse ficado um pouco apreensivo, mas agora não tinha mais medo. Irmão Jian Li, a força desse Xiao Yun é assustadora. Por enquanto, é melhor não enfrentá-lo de frente. Nesse momento, Xia Qingjin transmitiu uma mensagem para Jian Li. Embora estivesse muito otimista em relação ao futuro de Jian Li, o tempo de cultivo dele ainda estava muito atrás do de Xiao Yun. Ele poderá superar Xiao Yun no futuro, mas por agora não é o momento. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 497, Lin Xuer, a gastronoma. Irmã Xia, não se preocupe, deixe comigo. Jian Li lançou um olhar tranquilizador para Xia Qingjin e em seguida transmitiu sua mensagem. Ao receber a transmissão de voz de Jian Li, a preocupação no coração de Xia Qingjin diminuiu um pouco, mas ainda restava bastante apreensão. Afinal, aquele era Xiao Yun, o corpo imortal do caos, um gênio inigualável da Terra Sagrada do Caos. Mu Qingjil, que estava por perto, também ficou um tanto preocupada, cerrando os punhos inconscientemente. Tang Yunin, por outro lado, tinha plena confiança em Jian Li. Parecia que, em seu coração, nenhuma dificuldade se comparava à de Jian Li. Não se trata de me destacar, só quero encontrar alguém para treinar. Xiao Yun falou então com indiferença, seu olhar sobre Jian Li ligeiramente solene. A transformação de Jian Li causou um leve choque em Xiao Yun. Quando ele viu Jian Li na saída do abismo do céu sombrio, Xiao Yun não prestou muita atenção. Ele acreditava que poderia facilmente subjugar Jian Li com um único movimento. No entanto, depois de ver Jian Li, um raro sentimento de crise surgiu no coração de Xiao Yun. Era como se houvesse algo extremamente aterrador em Jian Li, algo que já fosse suficiente para ameaçar sua vida. Uma ilusão só pode ser uma ilusão.
Xiao Yun reprimiu a sensação de crise em seu coração. Ele era o filho divino da terra sagrada do caos. Não lhe era permitido ter tal sentimento. Nesse caso, vamos lá. Jian Li ergueu os olhos, sua aura pulsando descontroladamente. Imediatamente uma vasta aura envolveu todo o campo de treinamento. Todos sentiam uma força opressiva extremamente forte, como se estivessem sendo esmagados por uma grande montanha, completamente incapazes de respirar. Os numerosos discípulos da seita demoníaca primordial olhavam para Jian Li com expressões fervorosas. A aura de Jian Li os fazia tremer e, ao mesmo tempo, uma esperança infinita surgia em seus corações. Talvez Jian Li realmente consiga derrotar Xiao Yun. O pessoal da Terra Sagrada do Caos e da família Zhou sentiu-se um tanto inquieto. A aura que Jian Li emanava já se igualava à de Xiao Yun, exercendo-lhes imensa pressão. Raios de luz dourada surgiram ao redor de Xiao Yun, resistindo à força opressora e aterrorizante de Jian Li. Contudo, a aura de Jian Li era como um abismo, completamente irresistível. Raios de sua aura penetraram os feixes de luz de Xiao Yun e atingiram seu corpo, fazendo-o tremer levemente. Xiao Yun imediatamente teve um mau pressentimento sobre a força de Jian Li. Não vamos esperar até amanhã. Lutaremos quando ambos estivermos em nossa melhor forma. Xiao Yun respirou fundo e uma aura feroz emanou dele, mal conseguindo romper a pressão de Qi de Jian Li. Amanhã, também serve. Jian Li ergueu uma sobrancelha e disse. Jian Li não se importava com quando a batalha ocorreria. Xia Qingjin, atrás de Jian Li, ficou surpresa. Ela não esperava que Xiao Yun propusesse lutar novamente no dia seguinte. Desde que Xiao Yun chegou à terra sagrada de Taishuan, ele se mostrou extremamente arrogante, não demonstrando nenhuma cortesia para com ninguém. Ele claramente sentiu a pressão de Jian Li para falar daquela maneira. Após os dois concordarem em lutar novamente no dia seguinte, os discípulos de ambos os lados ficaram extremamente animados e ansiosos pela batalha. Em pouco tempo, todos deixaram o campo de treinamento e se estabeleceram em outras partes da terra sagrada de Taishuan. Jian Li e Xia Qingjin foram ao salão Taishuan para saber o que havia acontecido em várias partes do antigo continente estéreo durante esse período. Salão Taishuan, salão interno. O salão interior do Palácio Taishuan era extremamente simples, sem decoração excessiva, mas a energia espiritual era rica. E muitas plantas espirituais exalavam uma fragrância refrescante. Grande irmão, você finalmente voltou. No salão interior, a delicada e adorável Lin Xuer imediatamente se atirou nos braços de Jian Li. Essa garotinha não cresceu nada depois de todo esse tempo. Jian Li beliscou a bochecha de Lin Xuer, extremamente surpreso. Nesse momento, Lin Xuer não era diferente de quando ele partiu, exceto pelo brilho em seus olhos. Não havia outras mudanças. Irmão Júnior Jian, qual é a origem dessa pequena Xuer? Ela come demais, disse Xia Qingjin ao lado com um sorriso irônico. É isso mesmo, jovem mestre, o tesouro do nosso pico da estrela fixa foi praticamente devorado pela pequena Xuer. Mu Qingjiu, ao lado de Jian Li, também não pôde deixar de reclamar. Lin Xuer piscou seus grandes e cativantes olhos com um olhar inocente. A boca de Jian Li se contraiu levemente. Será que ele estava abrindo a boca de forma incorreta? Essa pequena Xuer era a reencarnação de uma imperatriz. Mas ali, ela teimosamente se transformará numa pequena e boba apreciadora de comida. Se não fosse pelo roteiro do sistema detalhando claramente as informações de Lin Xuer, Jian Li teria pensado que ela era um fantasma faminto renascido. Ele havia deixado uma grande quantidade de diversos itens espirituais e remédios espirituais para Lin Xuer comer, e considerando o apetite anterior de Xuer, isso deveria ser suficiente para ela por 1 ou 2 anos. Contudo, ela não só consumiu toda aquela energia espiritual, como também se alimentou da parte de Xia Qingjin. Essa velocidade com que devorava energia espiritual era simplesmente aterradora. Eu encontrei Xuer na cidade Fonte Celestial. Percebi que ela era inteligente e talvez tivesse o potencial para se tornar uma grande imperatriz, então a trouxe de volta, disse Jian Li lentamente. O potencial de um grande imperador ou grande imperador da comida. Xia Qingjin sorriu levemente e provocou. Talvez. Jian Li deu de ombros. Lin Xuer ainda desfrutava dos braços de Jian Li. Tang Yunin, ao lado, também olhou para Lin Xuer com olhos brilhantes, atraído por sua fofura. Aliás, quando suas confidentes vieram, elas também a alimentaram bastante. Todas elas gostam muito dela, continuou Xia Qingjin. Jian Li ergueu uma sobrancelha, sem demonstrar muita surpresa. Se desconsiderarmos seus hábitos alimentares, essa garota, Lin Xuer, era uma gracinha que conseguia atrair a atenção de todos em qualquer lugar. Irmã Xia, estou com fome de novo. Nesse momento, Lin Xuer se desvencilhou do abraço de Jian Li, correu para o lado de Xia Qingjin, mordeu o polegar e disse para Xia Qingjin com uma voz infantil. Xia Qingjin olhou para Jian Li com um olhar profundo, sinalizando para que ele resolvesse o problema sozinho. A boca de Jian Li se contraiu levemente, e então ele quis chamar Xuer para perto de si. Xuer, venha cá, a irmã tem algo delicioso. Nesse momento, Tang Yunin tirou uma medicina espiritual de 10.000 anos e sorriu para a pequena Xuer. Ao ouvir isso, a pequena Xuer imediatamente e sem piedade deixou o lado de Xia Qingjin e se jogou nos braços de Tang Yunin. Mu Qingjiu olhou para Tang Yunin com pena, como se já pudesse ver Tang Yunin sendo exaurida pela glutona grande imperatriz Lin Xuer, querendo chorar, mas sem lágrimas. Xia Qingjin também ficou atônita. Jian Li teve muita sorte. Ela provavelmente não precisava se preocupar em alimentar a pequena Xuer. Suas mulheres seriam suficientes para sustentá-la, sem que ele precisasse fazer nada. Por que estou pensando assim? As mulheres dele não deveriam me incluir, certo?
Sim, certamente não eu. Eu não sou a mulher dele. Xia Qingjin pensou firmemente em seu coração, esquecendo completamente que ela mesma também a havia alimentado com grande prazer antes. A propósito, jovem mestre, o senhor ainda se lembra da senhorita Shen Linjiu? Nesse momento, Mu Qinjiu, que estava ao lado, ergueu lentamente o olhar e disse a Jian Li. Capítulo 498. Quem é essa pessoa? Shen Linjiu. O coração de Jian Li se comoveu. Jian Li, é claro, se lembrou daquela jovem senhorita extremamente gentil, até mesmo um tanto anormalmente gentil. Eu me lembro, ela é filha do senhor da cidade Fonte Celestial. O que aconteceu com ela? Perguntou Jian Li. Jian Li pressentiu vagamente que aquilo talvez não fosse uma coisa boa. Sob a proteção do pai, ela poderia ser uma jovem senhorita despreocupada na cidade Fonte Celestial. No entanto, agora, as raças das trevas estão constantemente devastando as planícies centrais. Se uma mudança irreversível ocorrer, receio. A cidade Fonte Celestial foi completamente destruída na invasão da raça das trevas. Depois disso, apenas ela e o oitavo príncipe, Lin Jinjiang, sobreviveram daquela cidade. Os lábios cor de cereja de Mu Qinjiu se entreabriram levemente, e então ela contou suavemente tudo o que sabia sobre a cidade Fonte Celestial para Jian Li. Ao ouvir falar da destruição da cidade Fonte Celestial, Jian Li também se comoveu. Ele não esperava que uma força tão poderosa quanto a cidade Fonte Celestial fosse completamente destruída. Ele supôs que as perdas da raça das trevas em toda a planície central excediam em muito sua imaginação. Embora Shen Linjiu fosse um fator importante, a força da raça das trevas também era surpreendentemente poderosa. Caso contrário, seria impossível destruir tudo com apenas uma brecha. O Lorde da cidade Fonte Celestial era um verdadeiro herói. Antes de morrer, ele arrastou consigo várias raças das trevas do Grande Reino Santo. Mu Qinjiu continuou. Jian Li assentiu com a cabeça. Deixando tudo mais de lado, a força do senhor da cidade Fonte Celestial era surpreendentemente poderosa. O que aconteceu com a jovem senhorita Shen e com o oitavo príncipe depois disso? Perguntou Jian Li. Eles foram para a linha de frente da batalha contra as raças das trevas. A jovem senhorita Shen parece ter desenvolvido problemas emocionais, imergindo-se diariamente em batalhas contra as raças das trevas. Mu Qinjiu continuou. Tentei encontrar alguém para ajudá-la, mas não adiantou. Após as raças das trevas ocuparem completamente as planícies centrais, elas também abriram campos de batalha, tentando invadir novamente outras partes do antigo continente estéril. Diversas forças de elite, incluindo a seita demoníaca primordial e a Terra Sagrada do Caos, bem como outras forças de elite, enviaram pessoas para detê-los. Problemas emocionais, imersão diária no massacre de raças das trevas, o coração de Jian Li se agitou. Talvez estivesse relacionado aos eventos na cidade Fonte Celestial. Aquele golpe poderia ter sido demais para sua mente suportar. No entanto, se o problema não for resolvido, com a força que ela tem, talvez não dure muito tempo naquela linha de frente extremamente perigosa. No entanto, Jian Li não deu muita atenção. Todos têm que pagar o preço por seus erros, é apenas uma questão de tempo. Logo em seguida, todos continuaram a discutir outros assuntos relacionados ao continente antigo estéril no salão interno do salão Taishuan. A noite caiu, a lua brilhante pairava no alto e as estrelas pontilhavam o céu. Terra Sagrada Taishuan. No topo de uma montanha pitoresca, erguia-se um palácio imenso e luxuoso. Dentro do palácio, uma mulher deslumbrante, de figura esbelta e vestido com um longo vestido roxo, estava de pé junto à janela de um quarto antigo, contemplando a lua brilhante que pairava no céu. Um tênue brilho estelar banhava o rosto delicado daquela mulher incomparável, como se uma camada de luz imortal a envolvesse, conferindo-lhe uma aparência extremamente etérea e cativante. O rosto da mulher era sereno e frio, com um toque de expectativa nos olhos. Zian, você estava me esperando há muito tempo, não é? O tempo passou lentamente, e uma voz clara soou no ouvido de Lin Zian. Junto com isso, uma figura apareceu atrás de Lin Zian, abraçando-a gentilmente. Meu, jovem mestre, eu não esperei muito. Sentindo o calor e a aura familiares atrás dela, o corpo de Lin Zian estremeceu, e então ela soltou um murmúrio suave. A pessoa que chegou foi Jian Li. Durante o dia, Jian Li havia enviado uma mensagem para Lin Zian, dizendo que viria procurá-la à noite. Portanto, Lin Zian não praticou o cultivo naquela noite e ficou esperando em seu quarto a chegada de Jian Li. Quanto tempo? Sua força também melhorou bastante. Jian Li saboreou a beleza à sua frente, falando suavemente. Nome Lin Zian. Reino, grande sábio, 8º nível. Logo, um leve rubor apareceu no rosto de Lin Zian, e uma pequena quantidade de suor surgiu em sua testa. A propósito, o jovem mestre Xiao Yun adiou a batalha para amanhã porque possui uma habilidade divina incrivelmente terrível que ele completará o cultivo esta noite. Quando o jovem mestre lutar contra Xiao Yun amanhã, você deve ter cuidado. Em pouco tempo, a batalha começou. Entretanto, em outra sala do palácio, Xiao Yun estava sentada de pernas cruzadas em uma almofada de energia espiritual no quarto, segurando 2 cristais brilhantes que emitiam uma aura do caos. O poder do caos contido nos cristais foi continuamente absorvido por Xiao Yun, e a aura de Xiao Yun tornou-se cada vez mais majestosa. Seu corpo inteiro também estava envolto por uma luz imortal do caos intensamente radiante, repelindo todas as auras ao redor, como se ele fosse um deus imortal do caos supremo. Após algum tempo, uma aura normalmente caótica surgiu repentinamente no corpo de Xiao Yun. Ele tossiu um bocado de sangue fresco e seu rosto ficou instantaneamente meio pálido. Fracassado. Xiao Yun abriu os olhos lentamente, sentindo-se extremamente irritado. Ele estava cultivando uma habilidade divina incrivelmente poderosa, aproximando-se do reino da conquista menor, mas falhou no momento mais crucial. Quem é?
Quem está fazendo uma coisa dessas aqui, afetando meu cultivo? Xiao Yun disse em voz grave, com uma rara frieza estampada no rosto. Acontece que enquanto cultivava agora há pouco, sua energia mental se espalhou e ele pareceu ouvir um som estranho, que interrompeu seu ritmo. Vossa Alteza Xiao Yun, não, ninguém, não há som no salão principal. Vossa Alteza ouviu errado. Um verdadeiro discípulo da terra sagrada do caos estremeceu, entrou rapidamente na sala e ajoelhou-se diante de Xiao Yun. Este discípulo também ficou completamente perplexo, sem entender por que Xiao Yun diria tal coisa. Antes de cultivar a habilidade divina, Xiao Yun deu instruções para que nenhum som o perturbasse enquanto estivesse cultivando. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.